Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, que alegria conseguir falar com Tá você. suja essa lente. Igualmente. Aham, pois é, né? Nossa, tô muito feliz. É? Que legal, que legal. Eu vi os seus. E aí, o pessoal que tá chegando aqui. Eu vi os seus vídeos no YouTube. Falei assim: é essa aqui, minha filha, é essa pessoa linda que eu vou chamar pra live. Nossa, estão muito bons os seus vídeos. Estão muito Que bons, bom. o conteúdo, muito bom. Que bom, fico contente de estar ajudando as pessoas mesmo, sabe? Esse é o meu objetivo ali, Bárbara. É ajudar, é levar uma luz, conhecimento, né? Quando as pessoas têm o conhecimento das coisas, o funcionamento das coisas, a construção, né? Sim. Elas compreendem melhor como que é para desconstruir também, né? Então tem que entender algumas coisas, até para começar a pensar onde que precisa mudar, né? Exatamente. E é muito importante isso, né? Porque quando a pessoa tem consciência de o que ela precisa mudar, fica bem mais fácil, né? Quando ela sabe o que tem aqui. Exatamente, isso que eu percebo, assim, que tem clareado para as pessoas. Elas estão se dando conta de algumas coisas, sabe? Assim, na hora. Hoje eu conversava com uma mãe, ela disse que escutou um dos vídeos sobre a educação e a formação dos filhos, e quando ela se deu conta, ela estava falando com a filha do jeito que eu tinha comentado lá no vídeo, sabe? E ela disse que, ó, já corrigi na hora. Sim, ai, que beleza. E às vezes são coisas que a pessoa não iria se dar conta sozinha, né? Então, às vezes, um toquezinho assim, você já muda tudo. Com certeza. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui, que está chegando aqui, que você falasse de onde você é. Conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para a gente. Certo. Então, eu sou Lisiane, moro em Curitiba. Eu sou casada, tenho 4 filhos. E a minha especialidade com a qual eu trabalho mesmo é a ADI-TIP, né? Tenho formação em logoterapia, em terapia cognitivo-comportamental e faço mestrado, estudo uma autora chamada Edith Stein sobre a alma humana, sobre a interioridade, né? Então, é isso. Eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. Maravilha, não? Nossa, maravilha. Tem aqui muitas perguntas que o pessoal tem trazido, né? A gente até conversou um pouquinho. Eu queria que você falasse assim, começa falando um pouco o que mais te motiva, assim, o que mais te motiva a vir aqui estar fazendo essa live. Certo. Assim, é uma surpresa também para mim, não é? Os frutos desse momento também, do coronavírus, né, Bárbara? Por isso que nós nos conhecemos, né? Então, isso já é um fruto também muito legal, assim. Eu parei de atender e eu comecei a ver as pessoas, assim, um pouco angustiadas, com medo, com ansiedade. E as pessoas se ajudando umas às outras, né? Chegando assim, primeiro eu assisti aqueles vídeos da Itália, um ajudando o outro, umas mensagens que estavam deixando no elevador. Isso me chamou a atenção também, você colocando à disposição dos idosos, eu vou, eu compro, eu faço para você, só deixa um bilhete e a gente deixa na sua porta a sua compra. Isso foi me tocando assim, né? E eu comecei a pensar o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. E daí foi até assim, no momento de oração, que eu senti que a forma de eu ajudar seria fazendo esses vídeos, né? Era uma forma de eu chegar até as pessoas, para elas me sentirem próximas, para eu deixá-las tranquilas, explicar algumas coisas. Aí eu fui entendendo assim, o principal nesse momento que começou a chegar eram dificuldades desse encontro dentro de casa, né? Os conflitos que iriam vir e começou a chegar até mim assim as pessoas com muita dificuldade, porque daí se encontraram, antes estavam todas distantes, né?
E aí eu entendi que eu deveria explicar algumas coisas sobre os relacionamentos também, para ajudar nesse encontro de dentro de casa, né? Entre o casal, entre os filhos, pais e os filhos, né? E aí foi surgindo, cada dia vem um tema assim, e construído por o próprio tema do dia, sabe? Uhum. Sim, certo. E o pessoal aqui no meu Instagram tem mandado muitas dúvidas, né, com relação à insegurança, à desconfiança, ciúme, medo do outro ir embora, medo do abandono, né? E aí eu pensei em fazer essa live, falei assim, ó, vai ser uma boa porque a gente vai poder falar sobre tudo isso aqui. Tem muita gente com dúvidas de... Pode falar. Não, desculpa te cortar, é que eu só queria que você também se apresentasse, porque tem muitas pessoas daqui te escutando também, né? Desculpa. Sim. Gente, desculpa aí, me apresentei. Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga também. Eu conheci a Lisiane através de um curso que eu fiz, e eles me falavam muito dela, que é o curso da positivação, da ADI, a abordagem direta do inconsciente. Eu fiz esse curso lá em Belo Horizonte, hoje eu moro em Mariana, voltei para Mariana, e eu ouvi falar muito bem da Lisiane e eu trombei com os vídeos dela no YouTube. Aí eu falei assim, nossa, é agora. Aí, e tô aqui postando conteúdo sobre relacionamento, reflexões e mostrando uma nova visão, né? Porque eu acredito que a ADI tem muito a contribuir com um novo olhar de ser humano, um novo olhar sobre as relações, né? Verdade. Que legal, Bárbara. Então agora, desculpa, agora voltamos à sua pergunta, né? Isso. Mas então, pode ficar à vontade. Tem muitas dúvidas aqui sobre a insegurança. Como que você acha melhor começar isso? A insegurança nos relacionamentos. Isso. E como é que... do ciúme, né? Dos ciúmes, geralmente, as perguntas que você recebe é da mulher para o homem, para o companheiro, O meu público é mais feminino, tem muitas mulheres perguntando. Tem até uma, se você quiser que eu leia a pergunta, eu deixei algumas perguntas aqui. Como que eu faço para deixar de ser insegura no meu relacionamento? Certo. Veja, Bárbara, a insegurança, assim, geralmente está ligada a alguma autoimagem que a pessoa carrega de si, né? Às vezes, de acordo com os registros que ela tem, a marca, o condicionamento que ela tem, a autoimagem que foi construída de si. Às vezes, ela pode ter passado por algum abandono, às vezes não necessariamente ela foi abandonada, mas às vezes tem abandonos psicológicos, emocionais. Às vezes ela é negligenciada, não tem a atenção que ela deveria ter. Ela fez uma pergunta, às vezes, lá no começo alguém disse, não me incomoda, sai daqui. Então ali ela constrói uma autoimagem, às vezes eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu sou insuficiente, eu não desperto interesse. Então ela fica com esta autoimagem de si como uma verdade, claro que é uma distorção dela, por causa da interpretação que ela fez diante de um fato. E aí ela cresce com isso, entra num relacionamento e tem algumas situações que ativam isso, né? E aí vem essa insegurança. Mas a insegurança é dela, não quer dizer que o outro vai abandonar ou não se interessa por ela. Né? Tem um dos vídeos sobre relacionamento que eu explico muito bem isso, né? Sobre as emoções básicas que a mulher tem e que a mulher tem medo e o homem tem vergonha, não é? E às vezes o homem está num relacionamento e acha que está honrando com o relacionamento porque ele está do lado dela, protegendo. Mas a mulher quer uma interação com ele. E se ele não interage com ela, se interessa por ela, ativa as coisas, por exemplo, esse registro lá da infância que alguém não se interessou por ela, alguém negligenciou, né, o pedido dela de alguma coisa. E isso gera muita insegurança, sabe? Muita.
E isso atrapalha justamente nos dias de hoje, que nós precisamos ser fortes para enfrentar as crises, né? Então, as pessoas inseguras também têm dificuldade de enfrentar a crise, de enfrentar as dificuldades, porque ela acaba se sentindo insegura e não confia em si e tem dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, sabe? Então, é uma outra, eu aproveito um gancho aí para colocar nesse momento que nós estamos, né? E isso gera a autoimagem que a pessoa tem de si, impede ela de lidar bem com as situações, com as adversidades, e principalmente com situações de crise, como nós estamos agora, né? Sim. Então ela projeta. Acho muito interessante. Ela projeta para o outro, né, essa insegurança. Mas não é o outro que vai fazer alguma coisa. Ela só pode ter insegurança na hora que tiver um fato, sim, né? Um problema de fato. Para ela ter, aí ela passa a sofrer por antecipação, por causa do registro dela. Sim. É interessante isso que você falou. Eu até lembro de um dos seus vídeos que você fala assim, da questão do CD, né? Que tem o CD e lá na infância a gente tem as impressões, a gente faz os registros, né? Ou seja, as inseguranças, elas são fruto desses registros que vêm. Exatamente isso, como eu expliquei, né? É como se nós fôssemos como um CD virgem, que tem a sua própria gravação ali, já vem com uma gravação original dos talentos, das capacidades, das forças. E aí, ao longo da existência, ali na infância, nós vamos fazendo interpretações, e essas interpretações é como se vão criando uma capa em volta desse CD, ou vão ficando mesmo gravações em cima. E essas gravações é que fazem com que a pessoa interprete a vida, se coloque na vida, se posicione na vida com aquela autoimagem distorcida, que não é original. Que não é original. Ou seja, a nossa imagem é sadia, né? Exatamente isso, ela é sadia, ela é perfeita. Nós temos uma capacidade grande de nos posicionarmos com sabedoria diante das situações. Mas quando não se tem essa sabedoria, quer dizer, o registro negativo encobre a sabedoria. Às vezes encobre até a inteligência da pessoa de enxergar a situação com lucidez, né? Eu vi que entrou uma pergunta ali, quando o companheiro é inseguro. Como agir quando o companheiro é inseguro? Acredito que é a Carla aqui perto de mim. Então, é exatamente isso. Ele não acredita em si, ele tem uma autoimagem muito negativa de si, e que ele não acredita que ele é capaz de ser amado, que ele não acredita nas capacidades dele, que ele tem coisas boas para que a pessoa fique com ele. É como se fosse, e às vezes pode até ser um certo registro de desmerecimento, sabe? Assim, de que eu não mereço essa pessoa, daí ele fica também, essa pessoa é muita coisa para mim, né? Às vezes pode ser de acordo com aquilo que está gravado na autoimagem dele, uma distorção que ele tem de si próprio, né? Às vezes que ele não vale nada, ou que ele não tem nenhuma importância, ou às vezes uma rejeição, ele foi rejeitado no útero materno também. Às vezes tem mães, por exemplo, que tentam aborto ou pensam em abortar, qualquer coisa assim, a criança faz um registro também de que eu sou descartável, de que eu não mereço amor, ou de que eu sou algo ruim. E aí ele pensa que não é capaz de despertar o amor nela, ele vê a mãe nela também, sabe? Às vezes a mulher tá correndo, tem as coisas dela para fazer e não dá atenção devida para ele, ativa dentro dele a lembrança da mãe, ó, tá vendo como eu não valho nada, tá vendo como eu não sou interessante, tá vendo como ela me descarta. Então aí ele perde a racionalidade da coisa, não consegue perceber que ela tá
atarefada, ou que ela não tá bem, ou que ela às vezes pode até estar de TPM, né? E ele perde essa racionalidade, que é essa inteligência, essa lucidez de fazer uma leitura real do fato, sabe? E aí ele acaba. Por isso que, assim, é muito importante o diálogo, né? Que daí ele fale, olha, eu senti isso, é assim, é essa a tua intenção, o que tá acontecendo? Porque daí vai ajudá-lo a entender que aquilo que ele entendeu não era verdade, né? Que aquilo que não aconteceu não era verdade. Então, assim, para o pessoal entender, é como se esses registros negativos, eles como se fosse uma poeira, né, em cima desse CD, que atrapalha de... É como se fosse uma lente, né? É como uma lente, né? Que faz a pessoa enxergar a situação fora de acordo com aquilo que está gravado dentro dela. Então, ela faz uma leitura da situação lá de fora com a autoimagem que ela tem de si e do outro também, né? Porque ela distorce a autoimagem de si, distorce a autoimagem das outras pessoas. Nesse caso, desse exemplo que a gente está dando, ele tem uma autoimagem distorcida também das mulheres. Que mulher abandona, que mulher não ama, ou que ele, entende? Além da autoimagem dele, ele tem uma autoimagem da outra pessoa. Da outra pessoa. E aqui eu fico pensando na questão dos jogos conjugais, em que um às vezes acha que tem que chamar atenção, acha assim, de um modo bem inconsciente, né, bem sem consciência mesmo, que a pessoa tem aqueles registros que acha que tem que, por exemplo, chamar atenção para o outro reparar. Como que é isso? Como é que a gente pode... Dicas que a gente pode dar para o pessoal. Você quer dar um exemplo concreto desse chamar atenção? Você quer dar um exemplo? Pode ser também. Não, você gostaria de dar um exemplo? Então, eu falei isso pensando... Numa pergunta. Pensando numa pergunta. Uma pergunta. Então, eu recebi uma pergunta aqui, em que a moça falava assim que estava desconfiada que o marido estava traindo, ela contava que ela tinha o localizador do celular e viu que ele o celular estava desligado, mas quando ele ligou o celular, ela viu que ele estava saindo da rua de um motel. E aí ela falou que conversou com ele, que ele negou, negou, mas ela não tira isso da cabeça, isso que ela escreveu na pergunta. Como que a gente pode... O que pode estar por trás dessa dinâmica, né? Quais as dinâmicas que tem que podem... Certo. Assim, em primeiro lugar, teria que saber se realmente ele traiu, né? Porque senão essa dúvida vai fazer com que ela fique corroendo e sofrendo com isto. Vamos dizer que ele tenha traído, né? Que realmente seja verdade e ele não assume, porque ele não é normal uma pessoa trair, né? É um problema. E às vezes não quer dizer que não ame. Traição não é sinônimo de desamor, mas é sinônimo de problema. Claro que é uma deslealdade, claro que machuca, desperta outras coisas na pessoa traída, outros sentimentos. A mulher geralmente entende que ela é menos, que ela tem menos valia, que ela é feia, que a outra é melhor que ela. E não é nada disso, né? Que ela é um objeto, né? Então, tem tantos traumas que podem fazer um homem trair. Muitas vezes ele precisa de uma autoafirmação, que ele não está sendo homem o suficiente, ou ele tem umas questões, assim, uns traumas ligados ao órgão genital dele, e outra, às vezes ele não merece o amor, ele tem um registro no inconsciente distorcido que ele precisa disso para afastar ela dele, que ele não merece ela, então ele faz alguma coisa para vir contra si próprio também, né? Para ele se machucar, para ela brigar. E então são várias coisas.
para ela ir embora, exatamente isso, porque ele não se sente merecedor dela, então ele cria uma confusão dessas para ela ir embora, ou para justamente ele sofrer também, sabe? Criar um sofrimento nele. Então, uma coisa eu dou certeza, que não é porque ela não é boa, não é bonita o suficiente. É um problema dele. E que ele tenta resolver um problema com outro problema, né? Então, acho que a primeira coisa que tem que saber é isso, sabe? Não trazer o problema contra si próprio. As pessoas sofrem, criam, assim, toda uma briga, né? Claro, brigam porque quer manter o relacionamento, não quer perder. A traição dói, é algo que machuca, sim. Mas se olhar com outros olhos, né? Acho que num dos vídeos eu também dou um exemplo assim, sabe? Tem algumas coisas, às vezes, que a própria esposa, companheira, ativa nele, né? Então, só um exemplo, eu não quero dizer que é isso, né? É só para ilustrar. E isso é das duas partes. Mas ela tinha um problema de que ela tinha sido abusada na infância e ela se fechava para a relação sexual, né? Porque ela entendeu que não dá para confiar, que o homem não ama, que o homem só quer se aproveitar da mulher. Então ela entendia que o marido dela, toda vez que a procurava, queria se aproveitar dela. Ela, então, não queria, se fechava, porque ela decidiu dentro dela que não ia amar. E uma das formas dela não dar amor para o homem é esse, né? Muitas vezes as mulheres têm também um registro de um homem ser autoritário. Às vezes lá atrás tem um homem que obrigou a casar. E aí ela diz que não vou fazer a vontade do homem. E muitas vezes também ela se fecha nessa dimensão da intimidade para não fazer a vontade dele, né? Como se ela tá com o coração fechado. Aí, só que esse homem, o que acontece? Ele também tem um registro negativo disso, porque quando ele estava na barriga da mãe, essa mãe também tinha um problema nessa área, tinha dor, tinha um trauma. E ela dava a desculpa da dor. E ele entendeu que sexo machuca, que sexo não é bom. Quando a esposa não quer, ele entende que machuca, ativa o registro dele. Então ele sai para buscar uma outra mulher para não machucar a esposa, entendeu? No inconsciente dele é como se outra mulher ele poderia machucar. É só um exemplo, assim, só para entender e ilustrar o problema psicológico, às vezes, da pessoa, né? Às vezes um homem que foi abusado sexualmente também carrega traumas muito grandes. Às vezes não necessariamente a esposa que está ativando alguma coisa, uma brincadeira, alguma coisa, os amigos fizeram uma brincadeira de mau gosto, um chama o outro de viado, né? E às vezes isso ativa nele, ele quer mostrar para todo mundo que ele é o garanhão, que ele pega as mulheres, entende? Então, é isso que é importante as pessoas saberem, que a traição, ela tem um trauma por trás dela. Ele está querendo resolver um problema com outro problema. E às vezes ele mente porque justamente ele não quer perdê-la, sabe? Ele ou ela mentem porque ele vai jurar até o último momento que não, que é justamente para não perder, né? Porque não é desamor, é trauma, é problema, entende? Não é que ele não a ama ou ela não o ama. Então essa compreensão, sabe, Bárbara, eu acredito que ajuda muito as pessoas a resolver a questão de uma outra forma, com mais lucidez, com mais clareza, né? Com mais paciência, com mais compaixão, misericórdia pelo outro, sabe? Sim. Né? Não julgar, não criticar, ele já tem um problema, daí vai lá e coloca outro em cima, né? Sim, exatamente. Exatamente. Para trazer uma compaixão, né? Não quer dizer tratar a pessoa como coitadinha. Isso, e nem não quer dizer que tá certo, tá errado, né, a conduta. Exatamente. Mas assim, você criticar, condenar a pessoa vai piorar, não vai resolver, é problema em cima de problema, né? Vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você vai puxar, você nem sabe por que estão brigando mais. Então, sim, é muito importante essa compreensão, né? Que a partir do momento que a pessoa entende que não é consigo mesma, assim, não é contra mim,
eu começo a ter uma clareza para poder conversar, dialogar, resolver aquela situação. Para poder se posicionar, né? Buscar uma ajuda. Isto, tem que buscar ajuda, tem que entender o que está acontecendo, o porquê que isso aconteceu, não é? Às vezes uma terapia de casal, uma terapia, um só indo, buscando uma ajuda, já vai, como é que é? É como se fosse um novelo aí que tá tudo enliado, né? Tudo enrolado, daí começa a pegar um fiozinho para desenrolar tudo isso, né? Então, eu acredito assim, ó, que quando isso tem uma primeira vez, eu acho que isso não é motivo para separação, tem que reajustar, tem que tentar, tem que buscar ajuda. Aí eu acredito que pensar em separação depois que a questão é muito recorrente, né, buscou ajuda, fez tudo, é que às vezes as pessoas elas já separam sem ter buscado ajuda nenhuma. Ou seja, dá para buscar uma ajuda, viu, pessoal? Dá para Sim, tentar sim. reconciliação. E depois se separam e continuam se amando, sabe? Acontece muito isso. Aí eu vejo até no consultório, as pessoas quando começam a entender, dizem assim, e às vezes estão num outro relacionamento e começam a aparecer os problemas, porque os problemas do ser humano, eles são muito semelhantes, né? E alguém sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma coisinha que a gente vai, uma mania, um defeito, uma coisa negativa. Aí entra num outro relacionamento e às vezes as pessoas me dizem, nossa, eu me separei por tão pouco, agora o que eu tô vivendo é muito pior do que o que eu vivia antes, né? E aí não dá mais para voltar, tem amor ainda, aí o outro ou a outra já tem um relacionamento, já tem filhos num outro relacionamento, então aí continua aquela angústia, aquele sentimento, aquele amor, porque a coisa não buscou ajuda, né? Fez uma interpretação, separou por ter interpretado algo negativo ali, né? É uma precipitação, mas a pessoa é impulsiva, age por impulso. Sim. Ou seja, gente, a gente não tá falando que é para ficar na relação calado, sem falar nada. Não, tem um problema, vamos resolver. Dá para resolver. Isso. Porque também tem aqueles casais que às vezes acontece uma traição, aí a pessoa ela não separa, mas fica a vida toda trazendo a traição e passa 10 anos, você fala, mas em 1900 você fez tal coisa. Então, também o problema não está resolvido, né? Exatamente isso. Isso é uma outra, ficar jogando isso, né? Assim, aquele alfinetinho lá, toda vez volta e dá uma cutucada no outro, né? Isso vai desgastando o relacionamento, vai trazendo mesmo sofrimentos, né? Então tem que buscar ajuda, tem solução. Isso que eu sempre nos meus vídeos tenho falado, né? Tem solução. É só buscar a solução na pessoa certa. Também tem que cuidar do terapeuta que busca, né? Ajuda. Tem pessoas que num primeiro momento já manda separar. Então eu não sou de acordo que separe. Eu acho que primeiro tem que tentar, tem que resolver o problema. Depois tem situações assim tem situações insustentáveis, né, Bárbara? Também existem agressões, né? Tem a pessoa traz prejuízo, traz até um perigo, né? Tem pessoas que passam perigo no relacionamento, às vezes até doenças, agressões, exatamente, morte, não é assim? Uma pessoa muito agressiva, aí tem alguns, pode buscar ajuda, mas se vê assim que não melhora, tem que separar mesmo, né? Mas eu acredito assim, ó, que essas situações de muita agressão, de muito problema de caráter, às vezes, pessoa envolvida em mentiras, né? Colocando a esposa, às vezes, em situações mais difíceis, assim, eu acredito que tem que buscar uma ajuda, tem que conversar com alguém para clarear. E eu vejo, assim, que tem mulheres que, quando estão num relacionamento abusivo, elas se sujeitam a muitas coisas, sabe? Às vezes, por uma autoimagem negativa, elas aceitam aquilo lá. Porque quando o homem, ele tem um perfil, assim, um pouco de psicopata, porque ele é frio, ele é muito egoísta, ele
agressivo, pensa só em si. Isso traz problemas e às vezes ele humilha muito a mulher. E são anos de humilhação, que chega uma hora que ela acredita que ela não vale nada, que ela é feia, que ela é horrível, ela vai permanecendo, ela perde as forças de lutar e de sair desse relacionamento, né? Então, às vezes tem algumas situações assim. Eu sou contra a separação, mas tem algumas exceções, por exemplo, essa aí que não pode, né? A pessoa não pode perder a dignidade, né? O casamento não é uma clínica psiquiátrica onde as pessoas se internam para viver as loucuras, né? Sim. Tem gente que vive loucuras dentro do relacionamento, então não é para isso. O casamento é para facilitar a vida do outro, para um fazer o outro feliz, assim, para construir junto uma vida, né? Dividir a vida juntos, facilitar a vida do outro. Não para viver absurdos, né? Se sujeitar a isso e depois o sofrimento que isso traz para os filhos é muito grande. Exatamente. Sobre esse sofrimento para os filhos, tem gente que pergunta, a gente deve contar o motivo das brigas para os filhos? O que a gente deve fazer, né, com relação aos filhos? Os filhos têm que ficar sabendo o motivo? Não tem que ficar sabendo? O que você tem que falar? Olha, Bárbara, eu acredito assim que tem coisas que são só do casal, né? E que os filhos não precisam ficar sabendo porque são assuntos de gente grande, né? Os filhos, não colocar os filhos no meio. Acontece muitas vezes de querer sensibilizar um ao outro, coloca a criança no meio. Olha, mas você não fica em casa, mas tem ela. Olha, você tem que cuidar dela, você não me ajuda, eu tô cansada. E ela coloca assim, como desculpa, ou ele também, as crianças, e a criança, o que ela interpreta? Eu sou culpada. Entende? Então, às vezes é importante dizer, olha, o pai e a mãe não tão legal, a gente ficou chateado um com o outro, mas a gente já se perdoou. Às vezes mostrar para a criança que já se perdoou, né? Não precisa dizer, às vezes a criança não tem maturidade nem para entender o problema. Pode criar um problema na criança, às vezes, de saber o motivo da briga, né? A gente estava brigando porque ele gastou muito e daí faltou dinheiro para comprar o leite, por exemplo. Aí a gente vai ficar sem dinheiro porque ele gastou muito. Aí a criança, o que vai resolver a criança saber disso, né? Vai criar outro problema, né? Quer dizer, eu trago problema para os meus pais, eu trago gastos para eles, eu trago prejuízo para eles, né? Entende? Mas talvez quando eles forem mais adultos, tiverem mais maturidade, em alguma situação, pode às vezes comentar com eles, mas tem coisas que é do casal, que é entre eles. O importante, né? Às vezes é mostrar o perdão para a criança, até para que ela entenda assim, ó, desencontros acontecem, dificuldades acontecem, mas tem que ter perdão, né? A gente tem que se perdoar, tem que recomeçar, né? Eu tenho falado muito sobre recomeçar, né? Nos vídeos, né? Recomeçar o relacionamento, recomeçar o amor. Então, agora é devastador mesmo os registros que ficam nas crianças por causa das brigas dos pais, sabe? Deixa assim problemas para o resto da vida, porque eles se sentem muito inseguros. O que dá segurança para uma criança é o amor entre os dois, porque ela é fruto dos dois, ela não é a metade de cada um, né? Ela é inteira dos dois. E aí, se eles brigam, ela sente os pais divididos. Então ela não fica nem do lado de um nem do outro, ela fica num vazio, é como se ela ficasse num limbo ali, sabe? Se sentindo desprotegida, porque é o amor que protege. A verdadeira proteção, ela vem do amor entre o pai e a mãe. É ali que está a solidez dela, o alicerce da criança. Então, claro que é importante o amor da mãe para ela, o amor do pai para ela, mas o principal é o amor entre os dois. Ela não, o amor às vezes assim, o pai e a mãe brigados, discutiram, estão brigados um com o outro, mas ficam dando carinho para a criança. Esse carinho não tem muita valia para ela não absorve muito porque ela tá
tensa, ela tá preocupada, ela tá angustiada porque os pais não estão bem, sabe? Então ela quer ela prefere ver os dois sentados no sofá juntos do que com ela, do que individualmente com ela, sabe? Então isso abala muito a estrutura da criança, a estrutura das pessoas. As pessoas são muito inseguras, sabe? Por isso que a terapia da ADI TIP, ela une os pais dentro dela, né? Justamente para reestruturar, né? Reestruturar, trazer uma unidade, assim, reconstruir essa fragilidade que ficou lá dentro, né? As pessoas crescem muito inseguras, as crianças com os pais que se amam, a unidade, eles crescem muito mais seguros do que o contrário, sabe? Então, até só de pensar nas crianças, nos filhos, vale a pena a reconciliação, sabe? Sim. E uma pessoa na vida adulta, ela pode fazer a TIP, a ADI, né? A terapia da ADI, e ver lá vivenciar momentos em que ela vai recuperar esse amor que está dentro dela, esses registros de amor que estão dentro dela, que vão ajudá-la a reestruturar-se lá na vida dela. Exatamente isso, Bárbara, né? Isso tudo está registrado dentro dela. A questão é que está adormecido ou está abafado pelo negativo, né? Então a gente retira o negativo para desabrochar, para vir para fora essa originalidade do amor, onde ela é amada. Existe dentro dela isso, sabe? É uma capa, é uma lente que faz ela enxergar com outros olhos e esconder. É até uma grande surpresa quando as pessoas descobrem que elas são muito amadas, que elas são importantes, a diferença que ela fez na vida dos pais, né? O bem que ela trouxe, o benefício que ela trouxe para eles. Isso muda totalmente, sabe? Ali ela vai se reconstituindo como pessoa nessa terapia, né? Às vezes até a área profissional da pessoa está atrapalhada por não saber por estar com esses registros aí abafados, né? Esses registros positivos. Com certeza, né? Ela tem medos, às vezes, ela não se lança, ela não usa o potencial dela todo que ela tem. Às vezes eu já vi muitas pessoas assim, sabe? Num trabalho, numa empresa, numa reunião. Aí precisa da opinião, precisa que essa pessoa dê a posição dela, ela não dá. E aí aquilo que alguém dá, que é assim, a solução para o problema da empresa, o outro dá, que é igual a dele, sabe? Então não falou porque tem medo de errar, porque tem medo de ser inconveniente. Às vezes tem pessoas, por exemplo, né, que a mãe diz assim, ai, não era para estar grávida agora, essa gravidez veio na hora errada. Aí a criança fica com a ideia de que eu sou inconveniente, de que eu sou intrusa, eu sou errado, eu não devia estar aqui, eu vim na hora errada, né? Então, quando tá, por exemplo, numa reunião de empresa, ela não fala, e não só em reunião de empresa, em qualquer outro lugar, né? A pessoa não dá a opinião dela, não faz pergunta, tá na sala de aula, não faz perguntas, tem medo de ser inconveniente, não quer atrapalhar, não quer ser intrusa, né? Acha que vai falar errado, acha que vai dar uma bola fora, entende? Então são travas que tem na pessoa que impedem ela de ser ela mesma, né? Que impedem ela de ser aquilo que ela é. Mas eu tenho dado, sabe, assim, nos meus vídeos, muitos exemplos ou muitas ideias para que as pessoas também, às vezes estão longe, não podem fazer terapia. Eu tenho percebido, assim, que os vídeos estão chegando nos lugares, por exemplo, num sítio, numa fazenda, num lugar que às vezes não tem como as pessoas virem fazer terapia ou pedir ajuda, né? Então eu tenho dado, assim, muitas ideias para que elas olhem para as capacidades delas, para tudo aquilo que elas superaram de bom, para elas irem reconhecendo que não é verdade isso que elas pensam de si, né? Então, lá nos vídeos tem muitas dicas legais, né? Porque esse negócio das capacidades,
Parece que é uma coisa assim que o pessoal acha que tá muito batido, acha que é papo furado esse negócio de falar, você tem capacidade. O pessoal acha que isso é papo de autoajuda, mas não é, porque nada aí a gente vê, quem passa pelo processo da terapia, vê que tem potencialidade, a pessoa vivencia as potencialidades, então não é papo furado. Cada um tem uma coisa ali que tem uma força danada. Tem um talento muito grande escondido nas pessoas, né? E que elas desconhecem. Às vezes tem um exercício assim, poxa, a gente fica no piloto automático, acostuma a pensar negativo, né? E vicia, o pensamento negativo vicia. Então, é importante olhar para aquilo que venceu, para aquele dia que deu a solução, que conseguiu, que ajudou uma pessoa, para ir olhando para o positivo e falar de coisas boas também. Reconhecer as coisas boas. Nós precisamos dar feedback para as pessoas, positivo também, para reforçar aquilo que ela é. Às vezes alguém faz uma coisa muito boa pra gente e a gente mal agradece, tem que dizer, olha, eu fiquei muito feliz, você fez diferença na minha vida, eu ganhei um dia com aquele seu gesto. Daí a pessoa vai pensar assim, nossa, mas eu não sabia que eu era tão importante isso que eu fiz, nossa, como eu sou capaz de fazer alguém feliz, nossa, como eu sou capaz de ajudar, de fazer diferença na vida de uma pessoa, sabe? Então o feedback que a gente dá para as pessoas reforça quem ela é, na essência dela que está escondido, que ela não se dá conta. As pessoas ficam viciadas, né, Bárbara, no pensamento negativo. Fica viciada e muitas vezes não sabe que aquilo ali não era para ser daquele jeito, né? É igual, às vezes eu vejo uma pessoa comentando, eu tinha na época de escola, eu tinha um colega que ele falava assim, ser mulher deve ser bem melhor, nossa, homem sofre demais e tal. E naquela época eu não tinha esses conhecimentos, né? Mas assim, hoje pensando, às vezes a gente vê pessoas que se sentem feridas lá com o que elas são, né? Então assim, às vezes uma mulher falando assim, é uma coisa que é muito triste ouvir, né? Que você vê que a pessoa realmente tem um sofrimento ali por trás. Eu não queria ser mulher, é mais fácil, seria mais fácil ser homem, porque mulher sofre. Ser mulher é ruim, a mulher sofre, mulher nasceu para sofrer. Então, isso são registros negativos, não tem que ser assim. Que distorcem a própria imagem, não é? Mas é porque tem um sofrimento muito grande, né? Houve um sofrimento, então ela entende, e aí as pessoas ficam repetindo isso, achando que isso é verdade, e não vivem a vocação profunda da mulher, né? Que é algo muito especial, sabe? Eu vi ali uma pessoa dizendo, né, que às vezes um simples bom dia pode alegrar alguém, porque às vezes um simples bom dia faz o outro se sentir importante. Nossa! Hoje uma pessoa começou a me seguir e eu segui ela também, e ela falou assim, nossa, você me seguindo? Nossa, que honra, entendeu? Ela deve ter se sentido super importante porque eu segui ela também, né? É uma delicadeza, assim, as pessoas só querem ser seguidas, mas não querem seguir o outro, né? Então é uma forma de valorizar a outra pessoa também, sabe? Mas voltando àquela questão ali dessa questão da... Eu tô vendo até aqui Pode falar. Não, essa questão de não gostar de si, né? De se negar aquilo que você é, né? Na sua identidade. Isso é muito... traz sofrimentos muito grandes. Por exemplo, às vezes, o desejo por um filho, quer homem, quer mulher, é o contrário. Então, a criança entende assim, eu não devo ser o que eu sou, ou o que eu sou desagrada. Então, se é um menino, ele vai entender assim, eu tenho que ser uma menina para agradar, para ser amado, né? Às vezes é um pai muito violento, e aí ele entende que a mãe é boa, então ele entende também que ele precisa ser como uma menina para ser bom, porque ele não pode ser homem igual o pai, né? Então tudo isso vai distorcendo a identidade da pessoa, ela não consegue ser aquilo que ela é. Exatamente. E tô vendo aqui um comentário, tem mulher que acha que seria melhor ser homem, tem mulheres que não menstruam, acontece também. Claro,
vezes claro. tem problemas fugiu a palavra aqui. É porque ela já não gosta de ser mulher, né? Ela já tem um registro dentro dela que mulher é sofredora. E ela vê a menstruação como um sofrimento e não como uma questão de vida. Quer dizer, todo mês o útero dela se prepara para ser uma casinha para receber alguém lá, né? Esse sangue que sai é o aconchego. É aquilo que aconchega a criança. Como se fosse um colchãozinho para ela ali, né? Para ela se sentir aconchegada. Então, aí não entra o bebê, o sangue sai para renovar essa casinha, renova a casinha, né? Então, só que ela não consegue viver essa beleza porque ela já tem um condicionamento de que é ruim ser mulher, de que é sofrimento ser mulher, né? Às vezes tem uma razão disso lá atrás, ela foi muito humilhada, ela foi subjugada. As mulheres antigamente não tinham um valor devido, né? Você sabe como que eram as mulheres. Então, aí ela fica com essa ideia. Quantas que às vezes crescem assim, ó, o irmão pode sair porque é homem pode sair. Na infância a gente vê muito isso nas terapias, né? A menina queria sair para lanchonete, para o baile, não pode, porque é menina. Mas os irmãos vão porque são homens. Então, o que ela entende aí, né? Que é desvantagem ser mulher. Que é melhor ser homem, né? Porque o homem é livre, o homem pode sair, o homem pode estudar, pode fazer as coisas. Então, isso lá atrás, né? Crescia com isso. Então, o que ela vê, a menstruação, é a confirmação de que ela é mulher. Mas é ruim ser mulher, e ela vê aquilo com raiva. Tem umas perguntas bem legais aí, né, Bárbara? Tô vendo que o pessoal tá participando, né? Tá bem legal. Eu tô pensando aqui em outras situações também, quando eu recebo perguntas de mulheres que às vezes falam assim, ele já falou que ele não quer um relacionamento comigo, que ele não quer nada sério, mas eu continuo ficando com ele, não consigo não ficar. Ou seja, tem uma autoimagem muito negativa, né? Exato, para se sujeitar a isso também, né? Eu gostaria muito de explicar um pouco sobre isso, sabe? Mas eu não sei o nosso tempo, Bárbara. Quanto tempo nós temos? Não, pode falar. Meu Deus, não falta 3 minutos? Não, peraí, não faltam 3, não. Faltam 7, ó, porque a gente começou uns 4 depois. Não, pode falar, aí a gente fala aqui. Depois a gente volta daí, né, num outro momento. Eu acho muito legal, porque ajuda muito as pessoas, né? Despertam uma reflexão, né? Nossa, mas o que eu posso... Será que eu carrego alguma coisa assim? E já começa uma reflexão para mudança, né? Eu acho que é uma forma... Eu tô aqui mesmo para ajudar. Eu quero ajudar, né, as pessoas. Então, essa questão que você falou... eu tenho um vídeo lá que eu explico muito bem sobre isso, né? Sobre essa questão... Gente, ela tem um canal no YouTube, tá bom? Lisiane Celeste. Isto. Então, eu explico muito bem, assim, até como uma aula, né, que eu dei, assim, sobre essa questão. Eu acho que tá na afetividade e sexualidade, né? Então, eu até gostaria que as pessoas assistissem esse vídeo sobre afetividade e sexualidade, que tá bem dentro aí dessa questão, sabe, Bárbara? Mas eu vou tentar em poucos minutos explicar isso, né? Qual que é o grande problema hoje? Essa questão do sexo, né? As pessoas começam a se relacionar e vão direto pro sexo. E precisa dar um tempo para o amor chegar. Então lá eu explico assim, que tem o amor efetivo, o amor afetivo e o amor sexual. O amor efetivo é aquele que quer o bem para o outro, que facilita a vida do outro. O afetivo é aquele que dá o amor através do abraço, do toque, do beijo, do sorriso, né? E aí o sexo, ele é o transbordamento desse amor no físico. E o homem, o que ele quer? Inconscientemente, ele quer o amor efetivo e afetivo. Só que se ele, num primeiro momento, não
ela é quem tem que, ele acaba induzindo uma relação sexual, querendo a relação sexual, porque ele tem medo de que ela depois fale que não é homem o suficiente, tire sarro dela. Mas é importante que ela, nesse primeiro encontro, se conhecer, não dê um tempo, não vá para a cama logo, porque precisa dar espaço para convivência, para um conhecer o outro, para que ele encontre nela o amor efetivo e afetivo. Por isso que depois ele não quer mais saber dela. Ele quer uma mulher para transar, não para amar. Assim, nesse sentido aí. Por isso que ele não tem um relacionamento sério. Quem tem que dizer não quero é ela. Essa situação está na mão da mulher. Nos dias de hoje está muito difícil para o homem dizer não, sabe? E as mulheres estão perdidas, porque antigamente a mulher vivia uma repressão sexual. E hoje ela vive uma liberdade que já virou uma libertinagem sexual, né? Então ela tem dificuldade, sabe? Ela acha que tem que dar, que tem que transar, que tem que fazer sexo, mas tem todo um caminho para que ele queira ficar com ela, sabe? Por isso que eles chegam no consultório e dizem assim: doutora, conheci uma menina esse fim de semana, essa não é para casar. Por quê? Porque foi para cama com ele. E todas, ir para cama com a mulher, todas vão para cama. Todas têm um órgão genital, né, para o homem. Agora, aquela que quer amar, que quer cuidar, que quer, assim, ele tá atrás do amor. Só que ele não sabe disso também. Quando eu conto isso para os homens, eles chegam e dizem assim: eu vou fazer uma reunião com os meus amigos e você vai explicar tudo isso aí para eles. Então, porque é isso mesmo que eles querem, sabe? O relacionamento não pode ser baseado no sexo. O sexo é importante, mas no seu devido lugar. E as pessoas estão fazendo sexo como se o relacionamento é o sexo. E sexo não é relacionamento. Né? Tá faltando o amor, tá faltando a convivência. Então, às vezes essa mulher também tem que se dar o valor, né? Ela fica atrás, ele diz que não quer, ele tá deixando claro: eu não quero, não encontrei em você o amor que eu queria encontrar. Entende? Então, eu ainda vou fazer um curso sobre afetividade, sexualidade, assim, para ensinar as pessoas o que o homem quer e o que a mulher quer. Os jovens, os adolescentes têm que saber disso. Porque ninguém ensina. Os pais não sabem ensinar isso para os filhos. Eles vão aprender aonde? A pornografia, vão aprender assim, tratar uma mulher, né? E nem as mulheres sabem o que os homens precisam. E ali tá dizendo que ambos podem querer apenas o sexo, é verdade. Sim, tem isso. A gente tá falando por causa da sua pergunta, da pessoa que reclamou, né? Que ele só quer transar com ela, né? Acho que é isso que você falou, né? Claro, assim, quando os dois querem a mesma coisa, ok, tudo bem, desde que um não machuque o outro, né? Só que vai ficando um vazio. Quando os dois só querem sexo, vai ficando um vazio, porque nós temos necessidade de pertencer ao outro, nós temos necessidade de vínculo, de segurança. E a segurança vem pelo afeto, pelo laço. Nós queremos um laço, e sexo não cria laço entre as pessoas, né? Às vezes, quando não tem esse amor afetivo e efetivo, a pessoa, só o sexo em si acaba sendo uma masturbação a dois, né? Uma estimulação sexual do órgão genital. Então, agora tem que ter o laço, é do laço que vem o amor, que vem a segurança. Então, se não tem, começa a dar um vazio, começa a dar uma angústia, a pessoa começa a se sentir usada também, né? Então, só que as pessoas estão perdidas, elas não sabem disso, Bárbara. E nós temos que fazer essas lives para explicar isso para as pessoas, não é? Vamos fazer. A gente não pode ficar esperando as pessoas irem no nosso consultório para saber disso, né? Nós temos que gritar, nós temos que mostrar isso ao mundo, nós temos que ajudar as pessoas a refletir, a pensar. Então é por isso que eu aceitei o seu convite, né? Olha aí, o pessoal tá gostando, né? Sim. Tem gente que tá dizendo que nós temos que continuar a live, né? Vamos, temos que fazer sim. E você que está nos escutando aí, chamar outras pessoas também para escutar isso, né, Bárbara? Como se compartilhar a live, ela vai ficar salva aqui. Que legal, que vai bom. Ficar salva aqui. Aham. Eu não sei se tem que encerrar antes do Instagram encerrar. Alguém sabe isso, gente? Deixa eu ver aqui nos comentários. Fala aí, gente.
Olha, um rapaz dizendo que a live foi incrível, viu como eu falei a verdade? É porque ele gostou também do que eu falei. É sim, o homem quer amor, o homem não quer só sexo, o homem quer amor da mulher, e isso tá na mão da mulher. Claro que a partir do momento que ela dá esse amor, por que tá na mão da mulher? Porque ela é a que tem mais capacidade nessa questão afetiva, pela questão cultural. O homem tem a capacidade do amor, mas ele tem que ser levado ao amor. Tem um vídeo que eu falo sobre... Ai, não sei qual deles agora, Bárbara, mas eu explico isso também. Eu mostro lá, acho que é porque seu relacionamento não dá certo, né? Sim, sim. Parece que para eu salvar eu tenho que encerrar. Eu vou encerrar ela aqui, mas a gente vai marcar de fazer outra live, porque senão ela não vai ficar salva. Certo, obrigada por todas as pessoas que estavam conosco, né? Obrigada. Foi uma alegria, viu, Bárbara, poder ajudar. Nós temos que trazer luz para as pessoas, trazer a verdade, trazer conhecimento. Sim. Foi muito bom. Um beijo em todos aí, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Fiquem com Deus. Amém. Estão pedindo para deixar a próxima marcada.